Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal onde vamos seguir o desenvolvimento do Space Pong. Dessa vez programando a geração dinâmica dos asteroides, algo que vai dar mais dinamicidade ao nosso jogo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que ele faz parte da playlist Aprenda Godot, onde estamos desenvolvendo um jogo básico do zero enquanto exploramos os fundamentos dessa incrível ferramenta. E para você que está acompanhando e gostando do conteúdo, peço que não deixe de apoiar o nosso trabalho, seja curtindo, comentando, compartilhando ou conhecendo nossos cursos pagos na descrição. Temos curso de Game Design, Game Art, Programação com Game Maker, Unity, enfim. Temos vários cursos independente da sua jornada com Game Dev. Tenho certeza que algum deles pode te ajudar. E todos no precinho, então acesse para conhecer mais, ok? Então vamos lá, pessoal. E olha, se você gosta de café, prepare, pois tem muita programação para essa aula, tá? Então vamos nessa. Começando com a resolução de um pequeno problema que está acontecendo quando a bolinha sai pelo buraco. Eu notei isso após a aula anterior, pois ainda que há um problema, o jogo continua funcionando perfeitamente. Vejamos. Aqui no Debugger, no console, temos a aba de erros, onde há duas mensagens em amarelo que não indicam um problema, apenas avisos, você não precisa se preocupar com elas, tá? Mas há duas linhas em vermelho que indicam um problema, um erro. Clicando sobre elas, a Godot nos mostra onde isso está acontecendo. No caso, está acontecendo no método do sinal que emitimos quando a bolinha entra na região hole, ou seja, quando perdemos o jogo. Nesse caso, a Godot está dizendo que não podemos alterar algo na estrutura da cena, como resetar a cena, é o que estamos fazendo, enquanto há um processamento de física. Então, para resolver isso, eu já trouxe uma solução onde usamos a função callDeferred. Vejamos. callDeferred. Com essa função, adiamos a chamada de um método. No caso, esse adiamento é feito para assim que o processamento atual termina. Então, terminou o processamento de física, que provavelmente se dá pela colisão da bolinha com a área hole, né? Então, assim que esse processamento termina, essa função chamará o método reloadScene, que criamos do zero, aliás, que eu criei para corrigir esse problema. Então, você não tem esse método. Você precisa criar, tá? reloadScene, para que ele sim resete a cena, certo? Então, podemos apagar o que fizemos anteriormente e de forma atualizada ficará assim. Então, o método do sinal com callDeferred chama reloadScene, que por sua vez reseta a cena. E aqueles erros desaparecerão. Eu não sei se para você o jogo está rodando normalmente. Teve um comentário onde um inscrito falou que estava tendo esse problema e o jogo crashava. Por isso estou trazendo a solução, beleza? Agora sim vamos ao conteúdo de fato da aula. Voltando à cena 2D, em Game, vamos iniciar definindo as posições nas quais os asteroides poderão ser gerados. Para isso eu preciso de um novo nó do tipo Node 2D, o mais básico. Ele servirá apenas para organizar as posições. Então vamos dar o nome de Positions e vamos adicionar nós filhos para o Positions, que conterão as posições de fato. Vamos lá. Esse nó é do tipo Marker 2D. Esse tipo de nó serve apenas para marcar uma posição no mundo do jogo. Então aqui está ele. Eu vou renomear como pos01. Precisaremos de 4. Eu quero que o asteroide seja gerado em 4 locais diferentes. Então, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. A Godot já renomeou em ordem crescente, certo? Agora precisamos definir essas posições, começando pelo pos01. Então vamos lá. Vou trazer para a esquerda e para baixo. O pos02 também para a esquerda e para mais abaixo. Posso descer até um pouquinho mais, tá? Para o pos03,
vamos para a direita, e esse ficará mais acima. O pós 04 também para a direita, e ficará entre os dois da esquerda. Legal? Não é nenhuma regra, tá? Você pode deixar nas posições que preferir, mas recomendo fazer igual a mim, ok? Talvez esse 2, ou melhor, 3, um pouco mais abaixo. Beleza, depois testamos e dá para alterar tranquilamente. Agora precisamos de um timer. O timer na Godot funciona como um cronômetro, que quando é zerado, emite um determinado sinal. Esse sinal servirá para que criemos os asteroides. Então vamos lá. Posso até fechar aqui os filhos de positions, tá? Para nossa hierarquia ficar melhor visivelmente. E vamos adicionar um timer. Bora lá. Timer. Create. Vou renomeá-lo para timer spawn. Spawner. Então ele vai spawnar os asteroides. Olhando no inspector, temos a propriedade wait time. Esse é o tempo levado para o cronômetro zerar. Nesse caso, eu quero que a cada 3 segundos um asteroide seja gerado, ok? Logo abaixo temos duas propriedades interessantes. One shot, para que esse timer apenas dispare uma vez, então ele vai contar 3, 2, 1, disparou, depois não dispara mais. Nesse caso eu não quero isso, eu quero que ele continue disparando várias vezes a cada 3 segundos. E eu quero que ele inicie automaticamente quando a cena carregar. Então, vou marcar essa opção, ok? Prontinho, pessoal. Agora eu preciso conectar um sinal no momento em que esse tempo é zerado. Então, em Node Signals, temos o sinal Timeout, que pode ser conectado a um script. No caso, vou conectar ao script game e lá está ele, tá? Então, aqui dentro, iremos fazer o seguinte: spawnar os asteroides. Para isso, vamos criar outro método. Então, bora lá. Vou criar um método spawn enemy, ou melhor, spawn asteroide. Por enquanto, palavra-chave pass. E ele continua indicando um erro, pois o método acima não tem pass, né? Então, a Godot continua tentando encontrar algo dentro do método, mas não há o pass. Então, o pass indica que está vazio e a Godot pode ignorar por enquanto esses métodos, ok? Então, aqui a gente vai spawnar os asteroides, mas ao invés de pass, já vamos chamar a função spawn asteroide, que acabamos de criar. E aqui vamos, de fato, spawnar os asteroides, tá? Beleza, pessoal. Então, recapitulando, o timer gera esse sinal a cada 3 segundos e esse método chama outro que vai efetivamente spawnar os asteroides. Por enquanto, é tudo o que podemos fazer aqui no script game, pois ainda não criamos a cena do asteroide. Então, vamos criá-la. Vamos lá em Add New Scene. Voltando ao ambiente 2D. Vamos criá-la. Para isso eu preciso de um nó raiz. A cena do asteroide será uma área 2D. Poderia ser um rigid body, poderia ser até um character body, mas não precisamos das propriedades que esses nós fornecem, pois iremos movimentar o asteroide apenas para a direita e esquerda via código, então pode ser uma área 2D. Assim, detectaremos quando a bolinha colidir com a área 2D e a destruiremos, certo? Beleza, agora eu preciso de uma sprite 2D. Já vamos setar essa sprite aqui no Inspector. Vamos lá em Sprites. O asteroide padrão será o roxo. Lá está em textura, beleza. Agora precisamos de uma colisão. Então vamos voltar ao área 2D e adicionar um nó filho do tipo
Collision Shape 2D. Create. Vamos definir o shape. Eu quero um shape circular. Então, vamos aumentar a área de colisão. Eu vou deixá-la um pouco adentro da sprite, tá? Para que assim não fique aquela impressão de antes mesmo de tocar o asteroide desaparecer. Então podemos diminuir um pouquinho a área de colisão. Agora, vamos programar um pouco, adicionando um script ao área 2D, que por sua vez é o asteroide. Antes disso, vamos salvar a cena, tá? Então, Ctrl S, vamos lá em Scenes, vou salvar como asteroide. Tecla Enter, Save, tá lá em Scene, o asteroide. Também vou renomear o node base para asteroide. Agora vamos adicionar um script. Muito bem, em scripts, asteroide.gd, não quero um template, então create. Vamos lá, pessoal. Inicialmente eu preciso de uma velocidade, que será exportada para o inspector. Então, export var speed. Essa velocidade será a qual o asteroide será movimentado. Eu testei antes da aula e acho que 140 ficou interessante. Você pode testar outros valores depois. Também vou precisar de uma velocidade de rotação. Então, rotation speed. Também testei antes da aula e 1.3 ficou interessante. Agora, precisamos de uma variável chamada start side, lado inicial, para encontrar o lado ao qual o asteroide foi gerado. No caso, não estamos gerando ainda, vamos gerar depois lá em game, tá? Mas eu preciso entender se ele foi gerado à esquerda ou à direita da tela. Para entender isso, vamos programar através do método ready, que, relembrando, é executado uma única vez quando o nó fica pronto na cena. Então, logo no início, eu vou verificar se a minha posição, se global position.x, ou seja, a posição horizontal do eixo x, é maior que, vamos ver, voltando ao 2D, lá em Game, qual é o tamanho da nossa tela. Em Project Settings, Window, aqui temos o tamanho, 540 na horizontal. Então, se ele for maior que 540, quer dizer que foi gerado à direita. Se for menor, quer dizer que foi gerado à esquerda. Os asteroides serão gerados de forma aleatória pelo programa. Vamos programar isso, tá? Então, via código, eu preciso detectar se ele foi gerado à direita ou à esquerda, para assim movimentá-lo. Então, voltando ao script, se for maior que 540, então vamos dizer que o start side é igual a right. Vamos usar esse identificador right ou left para atribuir uma velocidade para a direita ou esquerda depois, tá? Agora, se o x não é maior que 540, quer dizer que é menor ou igual. No caso, será menor, né? Então, o start side será igual a left. Beleza, pessoal? Prontinho. Então, no início, quando o asteroide é gerado, já sabemos no código se ele está à direita ou à esquerda. Agora, podemos, através do método process, que é executado a todo tempo, movimentar o asteroide para a direita ou esquerda. Mas para isso eu preciso saber onde ele está. Então já temos essa informação no start side. Então, se o start side é igual a right, então podemos movimentar o asteroide para a esquerda, pois ele está à direita. Fazemos isso através de global position.x, acessando essa propriedade do asteroide. Então, a posição x irá ser decrementada a todo tempo, ou seja, a todo quadro do jogo será decrementada o valor de speed vezes delta.
O speed definimos lá no início. E assim ele vai para a esquerda, tá? Agora, com elif, que é equivalente ao else if em outras engines, em outras linguagens, vou verificar se start side é igual a left. Se for left, quer dizer que ele está à esquerda. Então, preciso movimentar global position.x para a direita, incrementando speed vezes delta. Prontinho. Agora, voltando ao 2D, vamos testar. Eu posso trazer o asteroide, olhem só, selecionando o nó raiz, posso trazer o asteroide para o lado esquerdo. Vamos executar essa cena vindo nessa opção Run Current Scene, para executar essa cena e não a principal. E lá está o asteroide, olha que legal, se movimentando da direita para a esquerda. E do outro lado temos o mesmo acontecendo. Opa, vamos para a cena atual, né? Então lá está, da direita para a esquerda. Beleza? Voltando ao script, podemos também trabalhar na rotação. Então para isso eu vou acessar rotation.x e vou decrementar rotation speed vezes delta. Sempre vezes delta, tá? Aqui também rotation.x mais igual a rotation speed vezes delta. Agora teremos provavelmente uma rotação. Nesse caso, peço perdão pessoal, não precisamos do x, né? Pois não estamos mais falando dos eixos x e y, e sim da rotação do nó. Então não precisa disso, por isso estava dando erro ali. Então vamos lá, voltando ao... vamos testar, né? Bora lá. Olha só, temos a rotação acontecendo. Legal? Do outro lado, a rotação acontece de modo oposto. Tá lá, pessoal. Perfeito. Agora, peço que vocês observem o seguinte. Quando o asteroide sai da área do jogo, ele continua existindo, o que não é legal, tá? Precisamos excluir a instância assim que ela sai da tela, para evitar sobrecarregamento. Isso não vai acontecer, claro, com um jogo simples como esse, mas é uma prática que já é interessante adotar desde já. Então, assim que ela sair, vamos excluí-la. Para isso eu preciso, ou melhor, eu posso utilizar o seguinte nó, Visible on Screen Notifier 2D. Esse nó notifica no momento em que o nó entra ou sai da visualização. Para isso, podemos usar o sinal que ele emite, Screen Exited, ou seja, quando ele sai, também há o Entered, para quando ele entra. Então vamos conectar esse sinal também ao asteroide. Então quando ele sair, vejamos o que acontece. Para visualizar, vou dar um print. Saiu. Vamos lá. Quando ele sair, aparecerá saiu aqui no console. Tá lá, saiu. Mas isso será executado no momento em que o asteroide toca. Vamos lá, vamos entender melhor. Quando o asteroide toca essa área, quando o eixo do asteroide toca essa área e sai, aquele sinal já será emitido. Então o jogador vai ver o asteroide desaparecendo aqui do nada, né? O que não é interessante. Então, para corrigir isso, podemos usar o timer novamente. Então vamos lá, vou adicionar um timer também ao asteroide. E vou chamar de timer delete. Esse timer será um contador de 1 segundo, que é o tempo que provavelmente ele levará para sair totalmente da visualização. E após 1 segundo, ele vai emitir o sinal timeout, também para o nosso script asteroide. Tá? Então, quando o asteroide sair, eu vou iniciar esse timer,
que por sua vez, olha só, a gente não marcou aqui, então ele não está iniciando sozinho. Eu quero iniciá-lo via código. Para isso eu preciso referenciar o nó no meu script. Fazemos isso com onReady var timer delete igual a... Vamos trazer diretamente e assim também funciona, olha só. Então já temos a referência ao timer no código. Já fizemos isso anteriormente, né? Então já expliquei melhor para vocês. Então beleza, agora eu posso usar o timer delete .start para iniciar o contador de 1 segundo. E quando ele terminar, ele emitirá esse sinal que, por sua vez, poderá excluir o asteroide. Para excluir o asteroide, existe a função carry free. É um nome bem estranho, né? Então, essa função deleta o nó, no caso a instância, né, da cena. Vamos ver se está funcionando? Bora lá, pessoal. Provavelmente teremos algum problema, pois... Tá, não houve um problema. Achei que teria um probleminha. Mas olha só, o asteroide sumiu, pois foi excluído. Eu achei que teríamos um problema, pois estamos rodando a própria cena, né? E ele excluiu, mas, enfim, deu tudo certo. Ok, então a cena do asteroide está pronta, pessoal. Então a cena está pronta. Agora voltamos ao game, no script. Eu sei que essa aula está ficando um pouquinho extensa, um pouquinho mais densa em conteúdo também, mas precisamos finalizar. Então, vamos até o script game. E aqui no script game, deixa eu fechar algumas coisas aqui, está muito poluído. Ok, temos esse botão, tá? Se você quiser o editor maior. Também dá para fechar essas abinhas aqui. Aqui no script game, vamos trabalhar no spawn do asteroide, ou seja, vamos criá-lo, ok? Bora lá, pessoal. Primeiro, eu preciso escolher uma dessas posições. Então, vamos iniciar algumas variáveis. Bora lá. Vou referenciar com onReady var positions igual a positions, o nó pi, que contém as 4 posições, tá? Eu vou escolher uma delas aleatoriamente. Também precisamos de uma variável last position, que vai armazenar a última posição gerada, pois eu não quero repetir, eu não quero que um asteroide seja gerado 2 vezes seguidas na mesma posição. Então vamos fazer esse controle também, tá? Por isso eu preciso dessa variável que de início não conterá nada. Agora eu preciso pré-carregar a cena do asteroide, pois vejamos, até aqui nós instanciamos outras cenas dentro de cenas através desse botão. Eu poderia fazer isso aqui? Não, pois nesse caso eu quero que o asteroide seja gerado de forma dinâmica pelo código, tá? Então eu preciso pré-carregar a cena para que ela não fique sendo carregada toda vez que um asteroide for gerado. Isso pode causar um sobrecarregamento ao jogo. Então vamos usar preload, essa função preload, para pré-carregar a cena assim que o script começa. Nesse caso, a cena do asteroide, que já criamos, tá? E vamos armazenar os dados dessa cena nessa variável, ou melhor, não era essa não, tá? Acabei fazendo errado aqui. Vamos criar uma outra variável chamada asteroide scene. Agora sim. Então, essa variável vai conter os valores da cena pré-carregada. Beleza? Agora vamos até o método spawn asteroide. Aqui é onde a mágica acontece e os asteroides surgem no jogo. Bom, pessoal, eu quero que os asteroides surjam somente após o usuário pressionar espaço, tá? Ok, vai haver um erro aqui, pois eu apaguei o pass. Vamos lá. Eu quero que eles surjam apenas depois que essa tela passar, né? Quando ele pressionar espaço. Então, eu posso apenas fazer esse spawn se
ball.started. For verdadeiro. Ou seja, se for verdadeiro, quer dizer que o jogador já pressionou o espaço, né? Então o jogo já começou e eu posso começar a gerar os asteroides. Primeiramente, eu preciso das posições possíveis para que o asteroide seja gerado. Então, eu vou acessar essas posições através da variável que criamos lá no início, positions.getChildren. Aqui está. Essa função retorna os filhos desse nó. Vamos armazená-los em var, uma nova variável chamada positionsList. Ok? Então aqui temos uma lista de posições, ou melhor, um array armazenado nessa variável, tá? Eu vou escolher uma posição aleatória. Então, posso fazer isso com positionsList.pickRandom. Olha só. E armazenar o valor retornado a uma nova variável, chamada spawnPosition. Então, o que está acontecendo? Estamos deixando o programa escolher uma posição aleatória, que por sua vez vem dos filhos desse nó. Escolheu uma posição aleatória, então estamos atribuindo essa posição aleatória a essa variável spawnPosition. Ok? Então, seguindo, pessoal, agora eu preciso de outra verificação. Eu vou verificar se spawnPosition é diferente de lastPosition. Para que assim eu apenas gere os asteroides se a última posição for diferente da posição a ser gerada. Ou melhor, se a posição a ser gerada é diferente da última na qual o último asteroide foi gerado. Ok, então vamos seguir. Agora eu preciso instanciar a cena do asteroide. Lembrando, lá no começo apenas pré-carregamos a cena. Então já temos os arquivos da mesma, os dados da mesma. Agora eu preciso instanciar, criar uma instância de fato. Primeiro eu preciso de uma variável chamada asteroidInstance, a instância para modificar valores da mesma. Ela receberá o asteroide scene.instantiate. Então, estamos instanciando um novo objeto da cena asteroide, ok? Que já pré-carregamos no começo. E essa instância está na variável asteroidInstance. Agora, eu vou definir a posição desse asteroide a ser gerado. Por isso, eu tenho a instância nessa variável. Então, asteroidInstance.globalPosition receberá o spawnPosition. Position. Nesse caso, estamos pegando o valor escolhido aleatoriamente. Tá? No caso, o programa escolheu um dos nós e aqui estamos acessando a propriedade position desses nós e atribuindo a posição da instância que vai ser criada na cena. Um pouquinho complicado, né? Mas, enfim, seguimos. Agora eu preciso adicionar essa instância na cena, pois ela ainda não foi adicionada. Ela já está pronta, mas não foi adicionada. Então, add child, passando o asteroid instance para ser adicionado na cena. Legal? E por fim, eu vou dizer que o last position recebe o spawn position. Pois assim, pessoal, na próxima vez que o asteroide for gerado, a última posição usada será verificada. E se for igual, então precisamos de um else no final de tudo. Cuidado com a indentação aqui, tá? Então, o else
chamará o spawn asteroide novamente. Ufa, né? Quanta coisa! Então, o que acontece aqui? Programação um pouquinho mais complexa, mas seguimos. O que acontece aqui? Estamos gerando o asteroide, instanciando e adicionando na cena, beleza? Mas isso só acontece se a última posição for diferente da posição atual. Se for igual, então eu não vou gerar. Eu não quero que ele seja gerado 2 vezes no mesmo local. Então eu chamo novamente o método, usando a recursividade, para que tudo aconteça novamente. Então, vamos aos testes. Finalmente, né? Bora lá. Run Project. Muito bem. Por enquanto, tudo igual, nada acontece. Tudo funcionando perfeitamente. Então, pressione Space para jogar. Opa, temos um problema. Ah, pessoal, olhem só o que está acontecendo aqui. Eu estou pré-carregando o script do asteroide. Não é isso, né? A gente precisa da cena do asteroide. Então, confira aí se você fez da mesma forma que eu, mas se fez, corrija, tá? Nós precisamos da cena. Então, vamos lá puxar a cena asteroide para o preload. E aqui temos o caminho. É por isso que não estávamos conseguindo instanciar a nossa cena. Agora sim, vamos verificar. Vamos passar os 3 segundos. Está lá o asteroide, foi gerado. Outro asteroide. Legal, né? Então eles estão sendo gerados de forma dinâmica, sempre em locais diferentes, nunca repetindo um local consecutivamente. E tá lá, pessoal. Ainda não temos a colisão da bolinha. Vamos deixar isso para outra aula, pois essa já está muito densa, né? Então tá lá os asteroides sendo gerados aleatoriamente de forma dinâmica. E com isso, ufa, né? Finalizamos nossa aula. Espero que tenham gostado. Se restar dúvidas, releia o código, tente entender o que está acontecendo, volte e assista ao vídeo novamente. Pois é assim mesmo, tá? Eu levei um tempinho para programar e é claro que na aula parece que tudo fica mais fácil. Mas, realmente, essa lógica já é um pouquinho mais complexa. Novamente, eu volto a relembrá-los que o nosso curso aqui no YouTube não tem como foco ensinar programação, mas eu espero ter sido o mais claro possível para que você tenha entendido o que fizemos aqui. Então, encerramos esse vídeo, espero que tenham gostado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.